Nós estamos aqui com o advogado Leonardo Rodrigues e ele vai explicar bem direitinho para a gente, num bate-papo, como você tem o direito a receber o 13º salário e como é que ele acontece dentro do ano, tá? Então, Direitos e Deveres está no ar. Doutor Leonardo está aqui no nosso estúdio e veio para falar sobre direitos e deveres em cima da história do 13º salário. Muita gente aguardando por esse momento, alguns para fazer algo para a vida, pagar suas contas, resolver seus problemas, outros para fazer as suas comprinhas de final de ano. Mas como é que começa essa história e a partir de que mês a pessoa já começa a ter direito a este 13º salário e as informações a respeito dos direitos e dos deveres, seja das empresas ou até de quem vai receber? Bom, Vanusa, bom dia. Bom dia aos telespectadores do seu programa. É um prazer estar aqui podendo falar sobre esse tema tão importante. O final do ano está chegando e muitos trabalhadores estão na expectativa de receber o seu 13º, como você falou, para realizar essas compras que muitas vezes são utilizadas no período de Natal. O 13º, ele surgiu por meio da Lei 4.090, na década de 60, no ano de 62. Então, já é uma verba antiga que muitos trabalhadores contam para que possam se programar no final do ano. Muitos pais utilizam para pagar a matrícula escolar, comprar o material escolar ou fazer as compras de Natal, como a gente falou, né? Bom, para receber o 13º salário, primeiro você precisa ser empregado, ser seletista. O que é ser seletista? Está de acordo com a consolidação das leis do trabalho. Você tem que ter a sua CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, assinada pelo seu empregador, por quem lhe contratou. Tem direito ao recebimento. Todos os empregados, sejam eles rurais, sejam urbanos, domésticas, e também tem direito ao 13º, pensionistas do INSS, tá? Aqueles que recebem pensão e demais benefícios. Como é que acontece, o primeiro recebimento do 13º, que o funcionário vai saber que aquele 13º chegou ali para ele? Para o empregado receber o 13º, para passar a ter direito ao 13º, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias de um mês do ano inteiro. A partir de 15 dias trabalhados, ele faz jus, ele tem direito ao recebimento dessa verba. Esse pagamento é proporcional. Quando a gente fala proporcional, a gente tem que saber, o ano se divide em 12 meses, por óbvio. Então, se você trabalhou o ano inteiro, você vai receber o valor do 13º referente ao salário do mês de dezembro, no caso, né? Se você trabalhou apenas 6 meses, você vai receber o proporcional a 6 meses. E assim por diante, você faz essa contagem de acordo com os meses trabalhados e não trabalhados. O que o funcionário, né, o colaborador tem que ficar atento relacionado a receber este 13º? Existe uma data específica que não pode passar? Pronto, isso é muito importante, não só para os trabalhadores, Sim, para os empregados, bem como para as empresas. O 13º ele pode ser pago em uma parcela única, bem como pode ser pago em 2 parcelas, o que é feito na maioria dos casos. A maioria das empresas, por uma questão financeira também, por uma questão de manejo nas suas contas, opta por pagar o 13º em 2 vezes. A primeira parcela, é importante que se diga, ela deve ser paga entre o dia 1º de fevereiro até o dia 20 de novembro. Já a segunda parcela, que na maioria das vezes muitos trabalhadores no Brasil inteiro estão aguardando, é a segunda parcela, ela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Não pode passar do ano. Não pode, de forma alguma. Certo. É importante mencionar que se a empresa perder o prazo, ela pode ser multada, ela receberá uma multa administrativa por parte do Ministério de Previdência. Antigamente, nosso Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério de Previdência e Trabalho, que está dentro do Ministério da Economia. Ok. Doutor, nessa pandemia, algo mudou relacionado ao 13º salário? Vanusa, mudou, de certa forma mudou. Em 2020, por conta da pandemia, o governo federal ele editou uma medida provisória, medida provisória 936, e essa medida provisória, ela possibilitou que muitas empresas fizessem a suspensão dos contratos de trabalho
ou a redução da jornada de trabalho, uma forma de poder ter um fôlego financeiro. As empresas que optaram por suspender ou por reduzir, o empregado receberia proporcionalmente por parte da empresa e a complementação seria paga pelo governo. Sim. Certo? No ano de 2021, existe uma nova medida provisória, a 1045, que também trouxe essa mesma possibilidade, foi um pouco mais detalhada, só que também deixou uma lacuna e muitos juristas estão ainda se debatendo confusos, sobre né? o tema e tudo, mas o Ministério da Economia, ele já se manifestou acerca das recomendações. A empresa que, mediante acordo com seus empregados, esse acordo poderia ter sido individual ou acordo coletivo junto com os sindicatos, que optou por suspender os contratos de trabalho, essa suspensão poderia ocorrer até 120 dias. Esses empregados que tiveram contratos de trabalho suspensos receberão ao período proporcional trabalhado, ou seja, os meses não trabalhados não entrarão no cômputo do cálculo para o 13º. Já em relação aos que tiveram apenas jornada reduzida, esses deverão receber o 13º integral se trabalharam o ano todo. Olha, por isso que é bom a gente trazer essas informações para vocês, porque com essa história de tudo muito online, quantas informações deixam a desejar para o cidadão, para o contribuinte? Aquele aposentado, às vezes, fica tão preocupado, apesar de que para ele está sempre ali o dinheirinho dele, mas é sempre bom a pessoa ficar atenta com estas informações. E uma das grandes preocupações que a gente vê, como é que fica o direito daquele colaborador se caso ele não recebeu o 13º salário? Ele pode, ao reivindicar, se sentir lesado ou prejudicado pela empresa? Bem, a primeira coisa que a gente deve mencionar, Vanusa, é que existe a relação de trabalho e existe a relação de emprego. A relação de trabalho, ela é mais ampla. Você pode prestar um serviço para uma empresa e não ser empregado. Sim. Ou seja, não necessitar da assinatura da CTPS, porque em determinadas situações você não cumpre os requisitos de vínculo empregatício. Você não é subordinado, você não está sujeito a um controle de jornada de trabalho, você pode ser substituído por um colaborador ou outro em determinados dias, você não fica à disposição da empresa. Então, essas pessoas que não têm carteira de trabalho assinada têm que se atentar. E aí eu recomendo que procurem advogados de confiança, advogados trabalhistas, se trabalhador for, para que avalie se a forma que você está trabalhando se assemelha ao vínculo empregatício. Se isso acontecer, você deveria ter a sua CTPS, a sua carteira de trabalho assinada, ser de fato empregado para fazer jus ao recebimento do 13º. Se isso não acontecer, é óbvio, eu recomendo que todos os trabalhadores primeiro procurem a empresa, junto com o advogado de confiança, tentem uma negociação extrajudicial para saber se há uma possibilidade de assinar, ser efetivado. Se não, aí o colaborador vai ter que procurar os seus direitos junto à Justiça do Trabalho. Mas quem é empregado faz jus, está lá na ficha da empresa. Então já sabe que vai receber. Muito bom. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Faltou alguma dica, alguma informação que eu não tenha feito perguntas? Não, acho que a gente conseguiu explicar de maneira bem lúdica, bem detalhada, para que não chegue uma informação dourada. Sim. Até porque não nos cabe aqui fazer uma explanação jurídica. Claro. A informação é mais para as pessoas que são leigas no direito, para que elas conheçam seus assuntos. Muito bem Mas explicado, por procurem advogados trabalhistas de sua confiança, caso tenham dúvidas, porque é um direito de todos aqueles que são empregados e daqueles que, porventura, estejam trabalhando, mas estejam se assemelhando a empregados e estejam em outro formato. Muito obrigada, tá, doutor? Eu obrigada agradeço. mesmo. Até a próxima vez. E este foi o nosso Direitos e Deveres.